Então vai começar a fazer a gravação agora. Ah, só para avisar, né? Não sei se foi falado com vocês ou não, mas eu vou gravar as aulas aqui para depois disponibilizar para vocês pelo AVA mesmo. E depois, né, de qualquer maneira, eu vou disponibilizar, porque alguns alunos pediram, as aulas gravadas, como eu fiz aquela parte do esôfago, deixar as doenças separadas por vídeos ali e ter aí modulado, assim digamos, né, cada uma das doenças em vídeo gravado mesmo. Ainda não disponibilizei, mas hoje ainda eu disponibilizo a da aula de hoje, que é a introdução de cirurgia do estômago e de dilatação gástrica. Eu já fiz o vídeo, só falta terminar de editar, daí eu vou postando para vocês. Mas a ideia vai ser conseguir passar esses vídeos antes da aula, pensando assim, quem conseguir ver antes já aproveita e daí já vem para a aula já tendo visto o vídeo, talvez para esclarecer mais dúvidas, alguma coisa assim, ou repegar o conteúdo, né? Então daí depois, quando essa aula terminar aqui, no mesmo lugar que estava o link que vocês usaram para entrar aqui, vai estar daí o link para vocês pegarem a aula gravada. Isso aqui mudou, sumiu o meu chat de novo. Ah, uma outra coisa. Vocês, não sei quem prefere falar ou quem prefere escrever, mas a gente tem duas formas que a gente pode ir fazendo aqui, né? Ou eu vou passando os slides, vou passando aqui para vocês, vou dando a aula naturalmente, e daí vocês vão colocando as mensagens no chat, e daí eu vou lendo conforme eu paro algum dos slides ali, eu termino algum tipo de pensamento, assim digamos. Ou vocês podem deixar o microfone também aberto, se vocês preferirem, e daí vocês vão perguntando no meio da aula mesmo, como se a gente estivesse fazendo a aula em reunião mesmo. Dá, agora não. Como se a gente estivesse fazendo a aula presencial mesmo. Daí vocês simplesmente abrem o microfone e fazem a pergunta, como que vocês preferem? De qualquer forma, eu vou tentar deixar o chat aqui meio que aberto, meio que visível o tempo inteiro. Então, tranquilo, o chat vai ficar aberto aqui no canto. Acho que esse é o menor tamanho dele. Aqui, o chat atrapalha vocês ou vocês nem estão vendo, nem estão enxergando a minha janela? Então, beleza. Então, agora oficialmente, bom dia a todos. E a gente vai agora começar a aula de cirurgia do estômago. Particularmente, já adiantando, essa aula eu considero, acho que a mais importante do semestre, talvez, pelo menos da minha parte da disciplina. Ah, tá. Mas agora tá com chiado, agora tá com muito ruído meu microfone ou tá tranquilo assim? Então, beleza. Então, como eu estava começando a falar, eu considero essa uma das aulas mais importantes, se não a mais importante da minha matéria em si do semestre. Porque não porque a gente vai falar dos princípios da cirurgia gástrica, mas porque a gente vai falar de uma das doenças mais importantes que a gente tem, que é a dilatação gástrica. Então, iniciando a parte aqui de considerações do estômago, ele é um órgão que é considerado músculo glandular. Isso porque ele exerce as duas funções, né? Na hora de fazer a digestão dele, que é a principal função dele, ele tem a função de fazer o armazenamento e digestão dos alimentos. Ele vai fazer essa digestão através da sua contração mecânica, se esmagando, no caso, e com isso ajudando a fazer a movimentação e trituração ali dos alimentos, e também através das enzimas digestivas que ele libera através da sua porção glandular no interior dele.
Ele é considerado anatomicamente uma dilatação entre o esôfago e o intestino delgado. A gente consegue perceber claramente aqui pelo desenho que o esôfago tem uma certa proporção aqui bem parelha com o intestino e que o estômago realmente bem mais largo que ambos aqui no meio, né? Então faz sentido ele ser considerado dessa maneira. Como eu já disse, ele tem a função de armazenamento e digestão dos alimentos e é localizado na região hipocondríaca esquerda. Isso é importante por conta do nosso acesso, né? Então ele fica bem alto aqui no abdômen, embaixo até das últimas costelas. Então ele vai fazer o nosso acesso bem cranial mesmo. E ele tem a capacidade de armazenar de 100 ml a 7 litros em cães e 300 a 350 ml em gatos. Essa diferença absurda, no caso, que a gente acaba tendo entre um e outro, é porque gato não varia tanto de tamanho quanto cão e gato, quanto cão, que a gente pode pensar em cão aí entre um chihuahua e um dog alemão, e gato, mesmo que a gente pense num gato pequeno aí, e um dos maiores que tem, que é o Maine Coon, eles não variam tanto assim quanto os cães. Falando aqui sobre as partes do estômago, ele se inicia no cárdia, que é a válvula aqui que vai fazer a divisão do esôfago para o estômago. Tem também a parte do fundo, que é essa volta aqui do estômago, em que fica lateral ao esôfago. Toda a parte principal, assim, digamos ali do estômago, que é a região do corpo, é onde a gente vai fazer a maior parte dos nossos acessos cirúrgicos. Ele é dividido em curvatura menor, pensando que ele seja meio que um C aqui, né? Um C ao contrário, né? A gente consegue enxergar a curvatura menor como sendo o lado menor aqui do C e a curvatura maior, o lado de fora aqui. Depois a gente tem a saída do estômago, que é toda essa região de antro pilórico. O antro pilórico, aqui quando ele começa, o estômago começa a se estreitar para poder chegar no pilório, que é a válvula de saída daí do estômago, que vai fazer o controle de esvaziamento gástrico para o intestino delgado, que inicia no duodeno. Uma coisa importante é a vascularização do estômago e que todos os vasos são ramificações da artéria celíaca. Isso a gente já vai ver daqui a pouco no próximo slide, então vou deixar para o próximo mesmo. A inervação é principalmente pelo nervo vago e pelo nervo esplênico, e uma coisa que é importante para a gente aqui são as camadas do estômago. Ele é dividido em 4 camadas, superficialmente a esquina, que seria a mucosa, submucosa, muscular e serosa. A mucosa é a parte interna, que vai entrar em contato com a comida e vai fazer a parte de digestão, é a porção glandular do estômago. Então, tem a função de fazer a liberação de secreção serosa e de enzimas e do ácido clorídrico para poder fazer a digestão dos alimentos. A submucosa, como a gente já tinha adiantado desde lá do esôfago, caso vocês não lembrem, que é a camada mais resistente do sistema digestório. E a muscular, que daí é dividida em outras 3, são 3 camadas musculares, então, na verdade, que o estômago tem. Uma primeira longitudinal porque ela passa ao longo do estômago, meio que do cárdia em direção ao antro pilórico, que ela faz esse sentido longitudinal. Uma outra que é oblíqua, na parte de corpo e de fundo, que vai passar com uma trama cruzando a longitudinal, justamente para conseguir ter a capacidade, o estômago ter a capacidade de se contorcer ali e fazer o seu movimento de peristaltismo. E uma circular, que é específica aqui do piloro, ali para fazer a saída, para fazer a formação da válvula de esvaziamento gástrico e conseguir ter esse controle, por isso uma circular. E mais externa, recobrindo todas essas musculares, a gente tem a serosa, que, assim como em todos os órgãos abdominais, é uma continuação, uma derivação ali do peritônio visceral que recobre esse órgão. Agora falando da parte de vascularização, que a gente tinha meio que pulado ali de cima, essa é a vascularização do estômago. Então, aqui atrás, esse cano vermelho aqui é a aorta, e bem essa parte que é onde tem essa volta aqui, não é que o desenho propriamente acabou, é que é sendo considerado o diafragma. Então, logo assim que sai do diafragma, a gente tem a artéria celíaca como uma das primeiras ramificações da aorta, tamanha a importância dela. Pipocando? Ah, deve estar meio lagado, talvez. Questão da internet.
Bom, se for talvez então da internet, o fato de depois ter a gravada não vai estar assim, né? A gravação não vai estar dessa maneira. Daí acho que também não fica tão ruim a explicação, mas se não entender alguma coisa, me avisa e eu repito daí, beleza? Então, a gente tem aqui a aorta e daí o diafragma, então logo se iniciando uma primeira ramificação da aorta, a gente tem a artéria celíaca. Dessa artéria celíaca saem três ramificações, todas destinadas ao estômago. A primeira delas é a artéria gástrica esquerda, que vai fazer aqui a vascularização de parte da curvatura menor, do cárdia e ali do finalzinho do esôfago. Aqui a gente tem a artéria gástrica direita, que vai finalizar a curvatura menor, fazer a parte aqui de antro pilórico e fazer parte da curvatura maior do estômago. E a gastroepiploica, que vai iniciar, vai vir aqui por trás do estômago e fazer toda a outra parte de vascularização da curvatura maior. Tem esse nome de gastroepiploica por conta que é dela que sai o epíplon. Epíplon é sinônimo de aumento. Então, todo aquele aumento, aquela rede de gordura e vaso que tem ali, que a gente sempre faz, acho que talvez vocês lembrem da técnica operatória que a gente utiliza para fazer, por exemplo, aumentalização depois de uma SH, ela vem toda originada dessa vascularização aqui da curvatura maior do estômago. E um detalhe importante, a gente consegue ver o baço aqui mais ou menos desenhado na nossa direita. Essa artéria gastroepiploica, ela tem ramificações que vão levar à artéria esplênica, no caso, é daqui que vai ser originado a artéria esplênica. Isso faz uma diferença significativa também, porque então existe uma comunicação bem íntima do estômago com o baço. Além disso, apesar de não estar desenhado, mas é importante lembrar, existe também o ligamento gastroesplênico aqui nessa região cranial, ou seja, o baço é realmente preso ao estômago. As principais doenças que a gente tem do estômago são essas, a síndrome da dilatação gástrica sendo a mais importante de todas, pelo menos eu considero, né? Que vai ser inclusive a primeira que a gente vai falar. Os corpos estranhos gástricos, que agora sim a gente começa a ter uma ocorrência comum de corpos estranhos. Eu tinha comentado que no esôfago era bem raro, agora aqui no estômago é algo comum. Semana passada, por sinal, eu tirei um. As ulceração e erosão gástrica e obstrução da saída gástricas e neoplasias daí acabam sendo um outro, porém, acabam sendo bem mais raros. Ulcerações gástricas, erosões gástricas ali, às vezes não é tão raro, mas elas são meio raras de se tornarem cirúrgicas propriamente. Muitas vezes a gente acaba tendo não uma perfuração do estômago, mas mais uma gastrite ali que faz um comprometimento de mucosa, mas que não se torna necessário uma intervenção cirúrgica, como se mantém mais no tratamento clínico. Então, a nossa real rotina cirúrgica mesmo fica na síndrome da dilatação gástrica e em corpos estranhos mesmo. Como que tá até aqui, galera? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Podemos continuar do jeito que tá? Alguém quer fazer alguma pergunta dessa primeira parte? Então, beleza. Então, agora Então, como eu disse, agora vamos começar a parte mais importante da aula e talvez a parte mais importante do semestre, que é falar da dilatação gástrica. Como já dito logo no primeiro slide, ela é uma das mais graves emergências médico-cirúrgicas em cães. Eu não lembro de ter visto relato realmente de dilatação em gatos. Não dá para dizer que não exista, mas eu nunca vi. E o que acontece é o estômago aumentar de volume, ele começar a se dilatar, e depois ele muitas vezes
torcer por cima dele mesmo. O antro pilórico, o piloro, lá embaixo, que normalmente ele fica bem mais caudal e à direita ali do abdômen, ele sobe, passa aqui por cima do estômago e para aqui do lado esquerdo, em cima do baço, no caso. E isso vai fazer uma série de alterações fisiopatológicas que a gente já vai entender e que culminam em diversos tipos de choques nesse paciente e que pode levar ele ao óbito de diversas maneiras. Então, a taxa de mortalidade nele, dessa doença, é considerada de 30% a 45%, ou seja, quase da metade dos pacientes tendem a vir a óbito quando é diagnosticado com a dilatação gástrica. E principalmente cães de grande a gigante porte, e principalmente também os de tórax profundo. No caso aí a gente se refere a Doberman, a Greyhound, por exemplo, que são aqueles pacientes que têm o peito mais alongado mesmo. Mas qualquer paciente acima, acho que o menor paciente que eu encontrei com dilatação gástrica foi um Chow-Chow. Acima de um Chow-Chow aí, um Shar-Pei, você já consegue ter uma dilatação gástrica, né? Já tem margem, a explicação disso é o tamanho do abdômen, a complacência de espaço realmente que tem dentro do abdômen. Um paciente muito pequeno, por exemplo, um pincher aí, um poodle dos números pequenos ali, ele não tem muito espaço ali para o estômago realmente acabar rodando ali, ele não come também tanta quantidade de alimento quanto o paciente grande para fazer tamanha fermentação no dentro do estômago. Outras questões também que acabam envolvendo a dilatação gástrica são questões comportamentais de manejo desse paciente. O paciente que é muito afobado, que quer comer muito rápido, quer comer de uma vez, você solta a comida no pote, ele vai lá e destrói o pote inteiro, também acaba sendo muito relacionado a esse tipo de alimentação com pacientes que só comem uma vez ao dia. O paciente fica o dia inteiro sem comer, logicamente, quando ele vai ver comida, ele vai querer comer desesperadamente, né? E também os pacientes que são muito ativos e querem sair, terminar de comer e já sair correndo. Come muito, toma um monte de água e sai correndo depois para no sítio, por exemplo, ou mesmo querer o proprietário mesmo achar legal e querer sair logo depois de comer com o paciente para correr no parque, por exemplo, alguma coisa assim do gênero. De uma outra maneira bem mais rara, mas algumas alterações no piloro, que daí dificultam o esvaziamento gástrico. De alguma maneira o piloro não funciona direito, ou está espessado, ou está estenosado, e isso não facilita, isso dificultar a saída gástrica. E, como a gente vai falar várias vezes nessa aula, o tratamento é emergencial. O que vai acontecer aqui é que não se sabe, na verdade, o início do porquê que isso acontece. Por algum motivo, o cardia e o piloro perdem a sua capacidade de fazer o esvaziamento gástrico. O paciente tenta fazer a eructação ou tenta vomitar e não consegue, o cardia fica travado. O piloro é a mesma coisa, como se acontecesse algum tipo de timpanismo ali dentro do estômago e acaba selando essas duas saídas, e daí a fermentação natural, que é para acontecer realmente do estômago, que é a fermentação da digestão, decorrente da digestão ali do alimento, vai começar a acumular lá. Como é uma digestão, vai ter o acúmulo de gás também, e a liberação de líquidos esperados, que deveriam realmente estar lá, né? Os líquidos, por exemplo, o líquido da ingesta, a secreção gástrica natural também que vai ser liberada ali como ácido clorídrico para poder fazer essa digestão, né? E o gás, como a gente já tinha dito, de fermentação e muitas vezes, diante do comportamento do paciente, do apetite voraz, de que ele sai correndo, tem um bom tanto de aerofagia que esse paciente provavelmente tenha feito. A partir do momento que se inicia a dilatação gástrica, que já tem algum tipo de dilatação, a gente começa a ter congestão venosa dos próprios vasos ali do estômago. E esses vasos, quando ficam congestos, ficam extasiados, aquele sangue fica parado ali, ele acaba sendo boa parte do seu fluido, né, da parte líquida ali do sangue, sendo drenado para dentro do estômago. Quando isso acontece, a gente tem essa visualização. O estômago começa a dar uma inchada aqui, e o piloro, principalmente quando ele começa a encher de gás, ele começa a subir como um balão. Quando ele sobe desse jeito, ele acaba fazendo essa volta aqui à direita pelo estômago,
até o limite máximo, que é quando ele deita em cima do cardia, deita ali em cima do esôfago, e o estômago fica completamente travado. A gente considera daí essas rotações também da dilatação gástrica, como 90, 180 e 270 graus, que é o máximo que dá para fazer. Até aqui, beleza? Então agora a gente vai falar sobre a fisiopatologia da dilatação gástrica. Vamos falar sobre todos os choques que esse paciente, ou quase todos os choques por enquanto, que esse paciente pode ter diante dessa doença. Então aqui a gente precisa de um pouco de paciência. Ai, nossa reunião vai acabar daqui a pouco porque tem muita gente na sala. Quando isso acontecer, a gente fecha a sala e eu abro ela de novo, mas vai dar tempo da gente terminar pelo menos essa primeira parte aqui da fisiopatologia. Já vemos sobre isso. É só eu repostar o link lá no Ava, eu repasso o link também para vocês, e daí a gente entra de novo. Então, a partir do momento, agora vamos falar sobre essa parte dos problemas referentes à dilatação quando ela acontece. Né? A partir do momento que ela está instalada, que esse estômago cresceu, que ele está ali aumentado no abdômen, entende que ele vai começar a comprimir tudo, ele vai começar a comprimir tudo que está em volta dele, desde da parede abdominal, dos órgãos, do fígado, do baço, do rim e dos grandes vasos, dentre eles e do diafragma. Dentre eles, a veia cava e a veia porta. A veia cava caudal ali, que é a cava abdominal, e a veia porta, que fazem o retorno venoso do abdômen, vão ser obstruídas pela pressão do estômago. Com isso, a gente vai ter uma diminuição no retorno venoso e, consequentemente, no débito cardíaco. Não vai chegar a quantidade de sangue que deveria ali no coração. Com isso, a gente vai ter uma hipóxia dos tecidos de uma maneira geral, porque não vai estar chegando tanto sangue, vai diminuir esse débito cardíaco, então o coração não vai conseguir bombear, fazer a oxigenação adequada de todo o resto do corpo, por conta desse sangue que vai estar travado. Então aqui a gente chega no primeiro choque que a dilatação gástrica pode ter, que é o choque obstrutivo. Lembrando, o choque, nesse quesito que a gente está falando aqui, é a baixa perfusão tecidual, né? É o tecido não conseguir ter oxigênio suficiente para funcionar direito, né? Então, esse é o primeiro choque, que é o choque obstrutivo pela obstrução dos grandes vasos. Isso continuando, quando isso continua evoluindo, esse primeiro choque obstrutivo, o paciente começa a ter um acúmulo de radicais livres ao longo do corpo, justamente nesse sangue que está travado. Nisso, o paciente começa a entrar em acidose metabólica por conta desses acúmulos de radicais livres, o que pode levar o paciente a uma coagulação intravascular disseminada e morte, né? Falência múltipla dos órgãos. Outro motivo que o paciente pode ter de problemas é a isquemia do estômago. O estômago vai se torcer, isso significa que os próprios vasos do estômago também vão ficar torcidos, também vão ficar extasiados, também vão ter a baixa perfusão. Por conta disso, vai ter a falha ali do... Opa! Vai ter ali essa estase de toda essa vascularização do estômago, e com isso ele vai ter perda de líquidos da própria vascularização ali, toda essa grande rede de vasos que a gente viu que é muito importante que o estômago tenha, vai perder parte do seu fluido para dentro do estômago, que é parte daquele mesmo líquido que a gente tinha falado lá anteriormente, que vai aumentar cada vez mais a dilatação gástrica. Mas isso também é uma quantidade significativa de fluido que é perdida a ponto de também comprometer a diminuição do retorno venoso. Também é um volume perdido significativo a ponto de comprometer o débito cardíaco. Também tendo uma certa forma aí, uma segunda forma de choque obstrutivo. Além disso, falando sobre o estômago mesmo, esse estômago, por conta dessa falta de oxigenação, pode acabar desenvolvendo uma necrose daquela mucosa gástrica. Por conta da necrose gástrica,
Isso vai levar o paciente a ter uma perda da barreira de proteção ali do sistema digestório, fazendo com que permita a translocação bacteriana, né, e a absorção das toxinas que essas bactérias acabam liberando ali ao longo da digestão para a corrente sanguínea, porque vai conseguir ultrapassar a mucosa que está comprometida. Ou seja, o paciente pode ter um choque endotóxico aqui por conta dessas toxinas bacterianas que acabam sendo permeadas pela mucosa, também levando o paciente ao óbito. Mais um choque dele. Além disso também, essa própria região que está necrosada pode necrosar mais ainda e fazer, aí sim, uma perfuração mesmo. A partir do momento que tem uma perfuração no estômago, toda essa quantidade de fluido que estava ali dentro, todas essas bactérias, inclusive o ácido clorídrico que estava no interior, no lume desse estômago, vai escorrer para dentro de todo o abdômen e daí a gente vai ter uma peritonite generalizada ali, que vai levar também o paciente a mais uma forma de choque, normalmente um choque séptico por conta de toda a contaminação que acaba acontecendo desse extravasamento, também levando o paciente ao óbito. Pensando no outro lado, também o estômago, ele vai comprimir, como eu disse no começo, o diafragma. O diafragma, justamente porque ele está colado aqui. Então, quando o estômago está dilatado, o paciente não vai conseguir fazer a expansão torácica. Ele vai tentar respirar e o diafragma não vai abaixar porque o estômago está empurrando contra. Ou seja, o paciente não vai conseguir ventilar adequadamente. Ele não vai conseguir fazer a perfusão tecidual de todos os tecidos porque não vai estar entrando o oxigênio que deveria. Ele não vai conseguir puxar quanto oxigênio ele precisava. E isso vai levar o paciente a uma isquemia do miocárdio. O próprio coração vai começar a ter uma certa falha, porque o oxigênio não vai estar vindo, então não vai estar sendo suprido para ninguém. Isso vai levar a uma taquiarritmia ventricular, por conta dessas falhas do músculo do coração, levando também a uma falha nesse débito cardíaco. E esse é considerado mais um choque que o paciente tem, que é um choque considerado cardiogênico. Isso porque ele vai estar tendo uma dificuldade de perfusão por conta da falha do coração. O coração vai estar começando a falhar aqui na isquemia do miocárdio. E esses são os 5 tipos de choque que esse paciente pode acabar tendo diante das alterações da dilatação gástrica. Deu para entender esse quadro? Essa eu vou esperar alguma galerinha responder que sim, ou se tiverem dúvidas, perguntar de novo, porque isso aqui é meio... Eu queria te falar assim, Hã? Ou não era nem pra eu escutar o que você estava falando? Sim, tem muita informação num quadro só, né? Só os choques em si seria aqui. O primeiro é o choque obstrutivo, um choque obstrutivo por conta da obstrução da veia cava e da veia porta. Outra forma de choque obstrutivo é a atonia do estômago, a compressão dos próprios vasos do estômago e do próprio estômago. Outro choque é o endotóxico, que vem da translocação bacteriana das bactérias do estômago. Outro tipo de choque é o séptico, diante da perfuração do estômago e peritonite secundária. E o outro é o cardiogênico, diante da isquemia do miocárdio pela falta de ventilação, pela dificuldade de oxigenação desse paciente. Oi? Então, beleza. Então, sinais clínicos referentes a essa... Ah, tá. Então, vamos fazer assim. Como a gente vai mudar de pensamento agora, a gente terminou essa parte de fisiopatologia, até que é um pouco mais pesada, falta 1 minuto aqui para acabar a nossa reunião por conta do tempo aqui. Então, vou fechar a sala agora e vou abrir ela de novo, aproveitar para a gente dar esse intervalinho rápido aqui. Pode ser?
Então eu já abro de novo, eu vou redisponibilizar, eu vou fechar tudo aqui e vou reabrir, vou colocar um outro link no Ava e daí vocês já acessam ali.